Qual é o conselho que você dá para tirar o projeto ou a ideia do papel e colocar isso como um case de sucesso na prática? Quitar e virar metro quadrado. Lógico, vestível. Eu acho que, do ponto de vista mais prático, eu acho que ele tem que escolher os parceiros corretos, né? Eu acho que ele precisa encontrar pessoas de credibilidade, pessoas que sejam bem relacionadas, e pessoas que ajudem ele a falar de um tema que às vezes ele nem não conhece, né? Então é muito importante que ele seja bem assessorado, que ele tenha às vezes até a sorte de encontrar uma pessoa correta e que conheça de toda essa jornada. Não é necessariamente só o arquiteto, não é necessariamente só o dinheiro, Só o advogado. mas que saiba como a máquina funciona e tem acesso às ferramentas, às engrenagens certas para fazer essa máquina funcionar. Chegamos ao episódio 5 e hoje com um tema super interessante: como tornar um projeto do zero em algo ou um produto investível. E para falar sobre esse tema, que é muito interessante para desenvolvedores, investidores e para a comunidade em geral de proprietários de terra, etc., temos aqui hoje Renato Bortolai. Muito bem-vindo, Renato, e obrigado por nos dar a oportunidade de estar aqui nesse ambiente lindo, direto da Faria Lima, com a JK, para falar de um tema de mercado de capitais e atratividade de investimento, né? Prazer enorme receber vocês aqui, sejam super bem-vindos. Tá nessa mesa aí que passaram pessoas brilhantes e vocês ainda apresentando, é uma honra. Muito obrigado. Renato é economista, possui MBA em Finanças pela FEA, USP, especialização em avaliação de empresas e fusões e aquisições pelo INSPER, é sócio fundador desta casa, Pot Capital, e acumula mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro. Ao longo da carreira atuou como trader, gestor de fundo de investimento, consultor financeiro, desenvolvendo uma sólida experiência em mercado de capitais, estruturação financeira e avaliação de empresas. Passou por todos os... São sempre várias caixinhas aí. Muito bom. Participou da gestão de fundo de investimento, liderou projetos de consultoria que envolveram mais de 20 bilhões de reais em ativos avaliados. E nos últimos anos, tem atuado na estruturação de operações que conectam empreendedores, investidores e o capital para viabilizar projetos com diferentes setores. Excelente. Sua experiência reúne uma visão bastante completa sobre mercado financeiro, avaliação de risco e oportunidades e na capacidade de transformar bons projetos, tem que falar bons projetos, né? A gente vai explicar isso lá na frente, em investimentos viáveis. Renato, de novo, muito obrigado. Imagina, prazer enorme. Então, e para completar essa conversa, outro craque, Marcelo Jensen, super bem-vindo. Marcelo, engenheiro civil formado pelo Mackenzie, vocês são Mackenzie, isso aí, somos mackenzistas. Com pós-graduação pela USP e pela FIA, e possui uma trajetória de mais de 30 anos no mercado imobiliário. Aí, tem história aí, hein? Ao longo da carreira, liderou o desenvolvimento de mais de 1,2 milhão de metros quadrados em empreendimentos residenciais, corporativos, logísticos, comunidades planejadas, acompanhando todas as etapas, quer dizer, de ponta a ponta, da concepção à operação. Também esteve à frente da área de real estate da maior gestora de ativos alternativos da América Latina. E com ampla experiência na aquisição, gestão e desinvestimento, quer dizer, de ponta a ponta mesmo, de ativos imobiliários. E hoje lidera a ASO e é fundador da Real Estate for All. Real Estate for All. Legal. E atua como consultor estratégico para empresas do setor, unindo engenharia, desenvolvimento imobiliário e visão de negócio. Quer dizer, é uma amarração total, né? E super bem-vindo. Muito bom estar você aqui nessa vez. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Parabéns pelo podcast, eu tenho acompanhado e tem sido fantástico acompanhar a trajetória de vocês. E obrigado por receber a gente aqui. Prazer estar aqui. Nesse episódio, a gente está degustando aqui um Brandina. Agradecer aos nossos amigos lá do Vila Santa Maria por disponibilizar esse vinho maravilhoso, um rosé, uma degustação, bate-papo entre amigos, praticamente, né? E convidar vocês, se você não está inscrito ainda, se inscreva no canal, aperta a notificação aí no sininho e acompanhe a gente nos próximos episódios. Dia de sol, perfeito, para falar de um assunto que nos interessa muito, que é tirar do papel bons projetos, né? Isso aí.
Como é que faz isso? Assim, a gente vai falar de um monte de assuntos aqui, acho que tem que tirar um pouco desse mito de que o dinheiro é difícil, Ou é fácil ou demais. é fácil né? demais, né? Porque a gente às vezes escuta, não, mas eu já tenho tudo, né? Eu já tenho tudo, já tenho a terra, mas eventualmente não tem a coisa estruturada. Então a gente precisa realmente tirar esses mitos, né? Que o capital existe, mas ele precisa de algumas regrinhas, né? Precisa fazer um check em alguns itens nesse caminho, né? Uhum. Como é que vocês, então, entendem que se viabiliza um projeto do nada? Como é que você coloca de pé essa história? Acho que Renato, começa você. muitos empreendedores acabam sendo empreendedores por uma vocação. E às vezes o cara é muito bom em uma determinada atividade específica e transformar isso em um empreendedorismo, em um projeto rentável, que você tem que ter um back-office, um compliance, uma estrutura de capital e etc. É uma jornada bem complexa, né? Você tem fatores macros de janelas de capital, de altas de juros, baixa eleição, etc., que tem momentos mais desafiadores, outros menos. Ventos setoriais, que a gente enxerga isso de uma forma muito importante. A gente tem conversado sobre no turismo, coisas, energias renováveis, inteligência artificial, né? A gente estava conversando, Uhum. são setores que estão com uma tração positiva. E aí você pega o micro, às vezes um empreendedor com ideia, com uma vocação, que entende de um segmento, e você tem que transformar isso com uma equipe, com metodologia, com plano de negócios, com premissas viáveis, que você vai trazer recurso, capital intelectual e financeiro para transformar isso num projeto de sucesso aí, que é o que a gente vem enxergando aí no mercado, né? Ou seja, não basta ter a ideia, né? Não. Você tem que fazer com que essa ideia, de alguma forma, esteja estruturada para que o mercado de capitais entenda e leia uma oportunidade. Aliás, nessa linha, até pode emendar daí, a gente tem falado com alguns caras, não, eu já tenho minha área, que ela é linda, eu chamei ali um arquiteto que fez um estudo para mim e tô indo pra galera porque eu conheço o pessoal da grana. Isso Funciona acontece. Não, eu não lembro do último que funcionou desse jeito. Mas esse é um grande problema, né? Eu acho que o mercado financeiro, de fato, ele está ávido, respondendo um pouquinho aquilo que você comentou, de fato, tem recurso disponível, mas faltam bons projetos estruturados, né? Eu acho que o mercado de capitais ele precisa de muita previsibilidade, muita assertividade naquilo que é apresentado para eles, para poder depois entregar o resultado que foi prometido lá atrás. Então eu brinco que o desenvolvimento começa muito antes de falar até com o arquiteto. Entender, fazer a diligência da área adequada, a diligência urbanística, a diligência registrária, ambiental, entender o mercado, entender a demanda, entender a topografia, e depois você vai falar com o arquiteto, né? Até para o arquiteto poder ter elementos para propor um produto adequado. E no final das contas a gente faz um estudo de qualidade de investimento estruturado, com a linguagem, com a metodologia que o mercado financeiro gosta que entende, né? Compreende, né? Porque eu trabalhei numa casa, só para fazer um comentário, que a grande dificuldade era fazer essa conexão entre o mercado financeiro e o chão da obra, né? E eu fazia esse papel muito bem e deu para ver como era difícil. Era isso que eu ia puxar exatamente, porque vamos pegar exemplos, né? O Renato acho que levantou uma bola muito boa, que é falar de ideias, e aí a gente pode ter vários setores, tecnologia, mas aterrando aqui para o nosso negócio, né? Que a gente está falando de terras ou territórios em áreas geralmente rurais, ou na praia, ou até dentro de cidade mesmo, mas assim, são áreas que a gente chama de greenfield, que a gente pode fazer uma analogia à startup, né? Você tem uma boa ideia, ou seja, eu acho que a vocação dessa área aqui, na beira da praia, é para um clube, um beach club. Então eu vou chamar aqui, fazer um desenho bonitinho na IA e tentar vender. Você teve a experiência, durante toda a sua carreira aí no real estate, mercado financeiro, de fazer essa ligação, né, entre esse conceito e como traduzir esse conceito para o mercado de capitais. Virar negócio, né? Negócio, né? Tradução simultânea, né? Tradução simultânea.
Explica um pouco dessa jornada, porque parece algo muito simples, né? Aqui vamos apresentar, fazer um PowerPoint e o mercado financeiro vai entender que quais são esses passos na Então, sua. até chegar no PowerPoint tem chão, não é? Eu acho que começa. Eu uso muito o termo de jornada também, né? Porque isso é de fato uma jornada e a gente começa basicamente com o entendimento de todos os documentos que envolvem o imóvel propriamente dito. A gente vai para uma diligência que não é nem uma diligência só de aquisição, mas é uma diligência ambiental, uma diligência geológica, para entender as características do projeto. Aquela história de, fazendo um parênteses, né? Aquela história de entender o que cabe e o que não cabe ali, né? Saber primeiro o não, né? Ou não, né? Tudo que não pode. O que pode e o que não pode fazer. Exato. As permissões e as restrições daquele projeto. E vai da questão ambiental, urbanística, enfim, todos os aspectos. Esse é um pedaço. Aí a gente tem um outro pedaço que é a parte de mercado, que não é só... e a pesquisa de mercado ela é muito tailor-made, né? Se é um projeto residencial, você tem uma estratégia, logística é outra, mas para entender qual oferta competitiva, qual é o produto que vai ser interessante daqui a 2, 3 anos, que ainda tem isso, o ciclo é muito longo, né? Não adianta olhar hoje porque... E até tomar cuidado da pesquisa não ser uma foto e ser um filme, né? Exatamente. Porque isso a gente percebe muito. Às vezes ela mede aquele momento e vai todo mundo em cima do que tá rolando ali agora. Dançou, porque demora às vezes 1 ano para aprovar o projeto, 2 para botar o projeto em pé, 3 anos é outro país, né? Então a gente precisa compreender. Aí nós temos ainda todas as partes de requisito de sustentabilidade, que nós particularmente trabalhamos fortemente com isso. Aí a gente começa com o arquiteto, mas aí o arquiteto, quando ele recebe isso, ele já sabe o que o mercado quer, o que ele pode e o que não pode fazer, né? e está totalmente brifado. A partir daí a gente tem todas as estimativas de custo que envolve para botar o projeto em pé, desde o projeto até a operação. Isso a gente tem que ir até a operação, que quando você vai falar com o mercado financeiro, ele tem que pensar lá na saída do investimento lá na frente. Aliás, você tem que mostrar, né? O começo, o meio e fim. Exatamente. E aí, depois também a gente tem os elementos para fazer um estudo de qualidade de investimento interessante. Aí você vai com o PowerPoint. Aí você tem esses elementos, monta no PowerPoint. Então é o primeiro mito que a gente está quebrando aqui. Tem dinheiro, mas faltam bons projetos. É questão que o bom projeto, né, na visão de quem é o dono do projeto, acho que a ideia do projeto é muito boa. Todo mundo acha que o projeto E é meu. minha área. E não, tudo bem com isso. E realmente podem existir bons projetos, mas o bom projeto, na verdade, é a jornada que vai dizer, né? Essa jornada, se eu puder resumir, você está falando de mitigação de risco urbanístico, mitigação de risco de construção, CAPEX, é aquilo que você vai passar a cestinha no mercado de capitais, e mitigação de risco operacional, ou seja, daqui lá na frente, o mercado vai absorver isso como, né? Sim. Para aquisição ou para uma operação hoteleira, por exemplo. São essas três atividades que você precisa construir para colocar no PowerPoint. Dependendo do projeto, é um pouco mais complexo, um pouco mais simples, mas basicamente é isso mesmo. Eu acho que a previsibilidade é a mais importante. Eu acho que o mercado financeiro odeia surpresa. Exato. Puta, você foi muito bem, porque eu acho que quando você pega só essa ideia, essa primeira ideia, eu sou um desenvolvedor e ele tem uma área maravilhosa. Vamos fazer um negócio, se você tem uma ideia, não vi licença, não vi nada, é um risco enorme. Cada passo que ele falou nessa jornada, você tem uma diluição de risco grande. E aí você vai agregando valor. Então, dá ideia que, você tem que olhar o ambiental, você tem que olhar a matrícula, você tem que ver se os donos podem vender aquela terra, tem uma série de títulos. Do diligence. Aí você tem essa pesquisa de mercado, que a minha pode ser diferente da dele, pode ser diferente da sua. Sim. Aí você tem o CAPEX, um estudo do CAPEX, do projeto, etc. E esse desenvolvimento tem um custo de hora-homem, de pessoas, etc., um sponsor, né? E às vezes esse inicial fala, já vou gastar dinheiro para ver tudo isso, eu quero uma taxa de 35% ao ano, 30% ao ano. Um cara que já chega com um projeto pronto, com bons players, com bandeira, que já sabe onde já tem o endereço, já sabe o que eu posso, legal opinion, com tudo certo, que a gente fala quase que um ready to build, pronto para você fazer, ele já pode ter um retorno menor do que aquele cara que deu o seed money, porque ele já tem várias coisas validadas, estudo, etc. E aí é engraçado que cada
cada etapa você vai criando outros bolsos. Porque depois um empreendimento que você já está construído, você, se for de hotelaria, você já fala, olha, minha ocupação não é que um dia vai ser 90%, não, já está aqui 80%. Minha diária, Minha por exemplo, diária aqui vai média. ser R$ 3.000, que você boutique, R$ 5.000. Puta, já tá aqui, ó. Um monte de gente paga 2,5, tem coisa. Tem época do ano que eu tô. Você já fala, puta, esse cara ele consegue vender numa taxa menor o que ele ganha, mas ele captura todo esse ganho. Né? Porque ele correu o risco no primeiro da ideia, do desenvolvimento, do dimensionamento do CAPEX, mostrou que a demanda que ele previu era real, mostrou que tem gente que paga aquela demanda real. Aí, no final, pode ser um fundo de pensão que quer uma taxa de retorno de inflação mais 12, sei lá, inflação mais 10. Isso é interessante. É o que a gente fala que quando você sai do papel de terrenista puro e duro, né? Aquele, eu estou cedendo aqui e me entrega aí 1 ou 2 apartamentos, uma vila. Daqui a 2 anos eu Daqui volto. a 2 anos eu volto. Aqui você tá praticamente entregando a terra pelo hectare. Quando você caminha com um projeto, você está transformando em metro quadrado. E tornando elegível para poder fazer grana, inclusive, né? Então você, nessa mitigação de risco, e a gente está falando o quê? De quanto tempo? Porque a gente tem uma noção do nosso trabalho quando a gente fala de zona rural e tudo mais. Esse período de criar do momento 0 de desenvolvimento, que é o conceito, seria 1, para chegar a 5, a gente vai até 3, porque o 5 você está licenciado, já pode construir. Você não precisa ir tão longe. Para até chegar ao 3, vocês acham que o que você precisa em termos de tempo? É engraçado que... Cada projeto é um projeto. Né? Exato, é muito tailor-made, cara, porque às vezes você vai ver ambiental, você depende muito se é CETESB, se é municipal, se é isso, se é aquilo. Da estratégia de Da licenciamento. estratégia de inclusive. licenciamento, aí você vai para a parte do CAPEX, você depende do tipo de acabamento de arquitetura, você acaba dependendo um pouco dos fornecedores também que você atuou nesse projeto, se são pessoas com experiência naquilo, tende a ser um pouco mais rápido, você já vai naquela curva, né, como o seu caso de vocês, né? Tá craque perguntando pra gente. Não, a gente tá aprendendo. Sempre. E do outro lado, assim, cada projeto você tem uma curva diferente de aprendizado e de coisa. E quando é que entra, vamos dizer? Porque nem sempre, vamos dizer, é a galera do capital que não tá chegando no começo da história, não é sempre que chega. Qual o momento ideal para, vamos dizer, vocês entrarem numa história de desenvolvimento? Eu acredito que o melhor momento é depois que você tem um estudo de qualidade de investimento feito, estruturado e um business plan montado. Não necessariamente o projeto ele pode seguir exatamente aquele business plan, mas ele estabelece o mínimo e o máximo daquele projeto. E às vezes um projeto que não tem nem uma TIR, um yield on cost tão bom, mas ele é previsível, ele é muito assertivo, tem muita gente que vende 30% e depois é 18%. Então eu prefiro falar assim, entre 19 e 22 e é isso aí. Mas é isso. É isso. A gente estava falando da questão do projeto começar do zero, né? A gente costuma chamar isso de greenfield, né? Ou campo verde. É começar praticamente do zero, fazendo analogia com uma startup, e a ideia na cabeça do empreendedor. É a vocação da terra que ainda não foi estruturada, né? É um processo dos mais arriscados. É pegar um empreendedor que tem uma ideia, transformar isso em uma tecnologia de ponta no mercado. Às vezes nem isso, pegar um terreno e partir até para produtação desse terreno. O que é legal para lá? Sim. Que funciona? Sim. Mas é muito satisfatório você ver esse empreendimento nascendo do zero, né? Eu acho que se você for fiel ao processo, eu falo que nesse caso você acaba tendo uma limitação de criação, porque se você faz um entendimento correto daquilo que pode e o que não pode, você entende o mercado, fala com o arquiteto, entende a geologia, entende todos os aspectos, o produto acaba nascendo. Se você for fiel ao processo. Senão você fica achando que serve alguma coisa e patina. Mas é muito gratificante. Vocês não têm ideia do que é gratificante você pegar, você visitar uma fazenda. Visitar uma fazenda. Total. Visita uma fazenda e fala: nossa, isso aqui quando o acesso estiver pronto, quando ali ficar a área de lazer, quando os caminhões estiverem entrando por aqui. Aliás, foi isso que me fez fazer engenharia.
Foi isso que me fez fazer É a engenharia. questão da realização, né? Até Exatamente. qualquer dia depois você vem do pós-uso, as pessoas vivendo aquilo Exato. e estarem até superando o que você imaginou. Porque você faz quando você planeja, você consegue imaginar um pouco o que vai ser a vida das pessoas ali. É. E às vezes, quer dizer, às vezes não, né? Tem que ser feito e o resultado tem que ser esse, de até superar, quer dizer, dá tão certo que as pessoas ficam mais felizes, né? Não, quando eu tava, deixa eu só concluir aqui, quando eu era jovem, estava vendo o que eu ia fazer da minha vida, né, que eu ia fazer faculdade de quê, né, o que me levou a escolher engenharia foi a possibilidade de olhar para um lugar, colocar algo ali que não existia e as pessoas fazerem uso Para daquilo. mim foi arquitetura exatamente essa visão. Te interrompi. Imagina, eu acho que a grande parte dessa mitigação de risco que você colocou e etc., vem dessa concepção ser muito bem estudada e planejada, dessa ideia, você vê realmente a vocação daquela região imobiliária, do micro, do terreno, para ir fazer o estudo de mercado, para você resolver as questões de licença e ir mitigando o risco para transformar essa ideia e esse ativo nessa questão do uso, que é o que gera valor e etc., que traz todo E no nosso mercado, que é o greenfield da hospitalidade, do real estate, tem essa coisa tangível, né? Que a gente vê. Uma coisa é você tecnologia, você vê as pessoas, de repente, se torna obsoleta. Agora, o real estate tem essa coisa de perdurar, né? Você vê gerações, se você fizer uma coisa muito certa, é multigeracional e é um legado que você deixa, né? Então, você vê uma terra, um vazio territorial, que de repente é ocupado, e se você agrega sustentabilidade, agrega questões do capital, que é um capital paciente, né? Que aceita o tempo e respeita o tempo daquele empreendimento se maturar, no final você tem algo que é sensacional, né? De você dar um prazer de falar, nossa, eu mudei a vida das pessoas naquela região. E a gente está falando, só para concluir também, a gente está falando às vezes de projetos que estão em áreas que o município tem 5 mil habitantes, 20 mil habitantes, 50 mil habitantes, sem muita, assim, oportunidade, né? Ou disponibilidade para a oportunidade. É. E você muda a vida das pessoas, literalmente. Maravilhoso. É maravilhoso, e você, nesse lance de hotelaria, que vocês são craques, você vê que nem a gastronomia é a identidade de um lugar, tem hotéis que são tão icônicos em algum lugar, que você fala do lugar e já associa com hotel. Você fala, sei lá, você pega um exemplo do Transamérica, que na Ilha de Comandatuba, você pega o exemplo de alguns Fluminense, você pega o Plaza em Nova York, você pega alguns hotéis que você fala, putz, aquele lugar tá Criou uma cara de referência. hotel. Né? Isso você vê muito em vários lugares, isso é um super legado que você gera para a unidade, para diversos. E quando você amplia com a autenticidade, você trouxe aí ícones, né? A gente pode pegar a autenticidade do território. Como é Greenfield, eu acho que é aí que você consegue, de fato, extrair. Tudo bem, pode não fazer uma coisa ou outra, mas se você mantiver a autenticidade daquele território, você tem elementos N. É a oportunidade de conectar tudo. E aí você mexe, vamos dizer, gastronomia é bioeconomia, cadeia produtiva. Quer dizer, você acaba fixando, isso a gente tem lidado, vamos dizer, você fixa aquela população ali. Vamos dizer, a criança na escola, ela acaba vendo onde ela pode trabalhar no futuro. Então ela não foge da escola porque ela quer chegar lá, ela quer fazer parte daquilo, né? Essas tendências do wellness que a gente estava falando, mas a tendência também do artesanal, de sair da grande indústria, do alimento, dos produtos, né, de prateleira, e você criando autenticidade, resgatar aquela vozinha que fazia um queijo específico, um queijo. Cara, tem... A proteína típica daquele lugar. A gente chegou no momento da vida do ser humano que se paga, se dá valor por isso. É verdade. Então a gente viveu um momento de comprar coisas muito baratas em volume, em escala, e agora a gente está chegando no momento em que um novo luxo é autêntico, é silencioso, é simples. Aquela comida de verdade é que A gente tá- Experiência, né? a gente está Bem vivendo participa, o né? melhor dos mundos. Imagina quem viveu a Revolução Industrial, viveu um pico A gente de... está construindo esse melhor dos mundos. Menor Porque cenário é que muito esse. novo, né? Tá faltando vinho. Então- Agora você falou um ponto interessante, quer dizer, são vários assuntos, mas assim, vivemos uma realidade, Brasil, de Selic 14,25. A do dia. Né? A do dia, né? Tava 15, caiu, super caiu, né? Tá 14,25, tá bom.
Onde é que o capital está sendo alocado hoje? Até complementando, está sendo alocado hoje, e o que a gente tem que fazer para trazer para esse mundo aqui do tijolo, né? Eu acho que assim, eu vou até um pouco do macro. A gente estava falando de tecnologia aqui, hoje você pega o jornal, as Nexev, as hyperscalers, elas estão fazendo investimentos de trilhões de dólares na questão de data center, inteligência artificial, e isso gera uma cadeia, né, de real estate, de energia, de logística internacional, etc. Isso é um movimento global gigantesco, né? E isso foi uma draga de dinheiro do mundo inteiro, para isso global, né? Essas empresas, SpaceX valendo trilhões, várias empresas valendo trilhões de dólares, a OpenAI vai fazer uma IPO na faixa de trilhão de novo. Então isso foi um aspirador global de recursos. E aí, por um outro lado, o mundo está querendo olhar aquela história do vários ativos que não são obsoletos. O que é isso? As commodities, terra, coisas que não vão ficar obsoletas. Porque pode ser que você faça um super investimento em hardware e daqui 5 anos, puta, mudou a tecnologia, etc. Então o mundo está olhando um pouco para isso. E O ciclo da tecnologia ele é exponencial, mas também ele é muito rápido em mudar. muito rápido de demanda de capital, etc. Às vezes fala contra o real estate, né? Que é de longo prazo. Isso, exato. Não é tão sexy assim, né? Você falar isso, né? Então, Aliás, até o que torna sexy, né? então, exatamente, você ter algum projeto e a segmentação hoje, você pega essas tendências seculares, né? Você pega nessa lance da inteligência artificial, eu acredito que é uma, não acho que não é moda, realmente as empresas estão lucrando mais com isso, estão dando mais produtividade. Você pega a questão do wellness, né? Você pega essas questões da caneta emagrecedora, as pessoas se cuidando, aumento de expectativa de vida, etc. Então, algumas tendências seculares. Longevidade, Longevidades que são tendências que até impactam a gente. Você vê lugares específicos para a terceira idade, você vê coisas para a família. A busca por experiência. O projeto hoje incorpora o wellness. Exato. Então, assim, virou regra. Virou, é obrigatório. Ontem é obrigatório de qualquer empreendimento. E essas tendências estão puxando um pouco, sendo aspiradores de recursos, né? O cara que... O ESG foi um grande mote aí antes da pandemia, até no meio da pandemia, a gente acha que não se perdeu, pelo contrário, ele virou um check obrigatório, você sem governança, você não é... Apesar de uma BlackRock falar que não e tal, mas é que no final as pessoas querem, né? A gente acha bom senso. Então o dinheiro está olhando as novas tendências em tecnologia, aquilo que está lá à frente dos setores, né? E ao mesmo tempo não deixa de olhar os ativos reais. Os ativos reais, que é onde grande parte da riqueza das grandes famílias, das grandes coisas, ainda estão em ativos reais. Eu tenho uma frase que eu falo que real estate é o segundo negócio de qualquer empresário. Todo o dentista investe numa fazenda, o empresário, o industrial, ele tem uma... Você fala isso é real. Mas real estate é o segundo negócio de qualquer um. Então... Quando não é o primeiro em si, né? Quando não é o primeiro, mas assim, de todo mundo, o real estate é o segundo. E se não isso fosse é muito engraçado, porque é de Dinheiro várias seguro, classes. né? O cara da classe média, o apartamento dele, se ele tem o apartamento dele e mais um, ou só o dele, se for olhar do total de ativo que ele tem, geralmente é um percentual relevante. Aqui no Brasil, porque o cara tem imóvel próprio. Na classe alta, às vezes o cara é empresário, o cara tem um family office, alguma coisa, e uma boa parte de real estate, que herdou, que comprou, fez coisa. E da classe baixa, quando consegue um imóvel, mesmo que seja Minha Casa Minha Vida, também é um share relevante sobre o total asset que o cara tem. E essa questão um pouco do macro, eleição, Selic alta, etc., são desafios mesmo, os investidores estão para tirar o dinheiro das aplicações, exigindo retorno maior. Então, vamos lá. Então agora vamos chegar... Então, se existe o dinheiro, mas ele está mais difícil. Ele exige um retorno maior e ele não quer mais um projeto mais do mesmo. Ele quer que olhe, poxa, uma parte de enoturismo, ele quer wellness, ele quer alguma coisa diferente. Logística, data center, esses temas que a gente vem assistindo. Ele precisa de um retorno alto para compensar o nosso risco jurídico, risco tributário, etc. Tudo isso que a gente enxerga.
Mas quando você passa pelo ESG, você tem um projeto diferente, você tem aí você passou nesse filtro, aí você tem uma piscina grande para mostrar, Aliás, entendeu? você comentou o termo ESG. E antigamente achavam que era frescura, tal, sustentabilidade. Depois Hoje, acabou virando uma coisa até greenwashing. greenwashing, né? Tá. Quem fala de sustentabilidade não está praticando, né? E hoje, para o investimento, isso é fundamental? Isso faz diferença? Faz. Você entra numa outra janela, esse cara que já está resolvido financeiramente, ele se sente fazendo bem. Aqui no Brasil a gente tem pouca cultura da filantropia, né, como nos Estados Unidos, essas atividades tributárias na Europa, mas o cara, ele tem um projeto que tem, ele olha para o que tem, ele vê, ele enxerga valor, a gente tem O projeto como elemento transformador de uma região. uma às vezes. região, ou de uma tecnologia, ou de alguma coisa, o cara realmente tem uma Você falou isso, Marcelo, ação. dessa coisa da sustentabilidade nos seus projetos. Como é que você encara, assim, de forma Quando real? começou esse tema de ESG, isso era um capítulo à parte, né? Mas hoje ele está tão entranhado no dia a dia do desenvolvimento do negócio que deixou de ser um capítulo à parte. Então não tem como fazer um projeto se não olhar a questão de sustentabilidade, se não olhar o entorno do desenvolvimento dos projetos e não tiver a governança adequada. Então, a gente meio que, apesar que a empresa que eu lidero, ela é a ASO Empreendimentos ESG, ela desenvolve os projetos obrigatoriamente seguindo os requisitos da sociedade ESG. Mas assim, não é um produto que você entrega. Uhum. ESG é uma forma de fazer. Tá intrínseco. Exatamente. Aliás, a gente teve um caso que você até já comentou. A gente foi falar com um fundo espanhol Aham. que pega, vamos dizer, family office e tal, e te apresentou um projeto que tem tudo lá ESG. Se ele é sustentável, tá no projeto, porque ele parte assim. E aí, depois de a gente apresentar, né, pô, legal tal, e o cara falou, mas não é ESG. Cadê o capítulo? Cadê o cabelo? Tanto que pra eles, tem que, não adianta só estar lá, tem que estar explícito, tem que estar escrito. Aí hoje a gente coloca, tá lá o capítulo ESG, ODS. Deixar mais claro, né? E assim, quando então a gente está entendendo, fazendo essa jornada, estamos entendendo. O capital está buscando esses elementos de mais retorno para compensar outros investimentos, por exemplo, deixar o capital parado aqui no Brasil é muito mais simples, né? Do que você se arriscar, deixar lá no banco, você está tendo minimamente um pouco mais de 1% ao mês, né? Que é um absurdo, né? Que é um absurdo. Para empresário, para empreendedor, isso mata a situação. Mas exige-se mais, mas aí você pode compor a questão do ESG, porque você vai estar adicionando valor. Então, às vezes, o investidor é real isso, ele pode até aceitar um pouquinho menos de rentabilidade, dado que o ESG está presente. Vamos dizer que 2 projetos que dão um retorno de 20%. Vou ser polêmico aqui. Boa. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Porque quando você fala com retorno para o investidor, é É o difícil primeiro, trocar. É difícil trocar. Mas o que acontece, que eu acho que... Mas é o desempate. É um desempate. É desempate. Tem duas coisas. É um desempate e ser um projeto certificado alcança bolsos diferentes. Exato, é isso que eu ia falar. E outra coisa, você fala um projeto. Que a gente estava fazendo aquela brincadeira, né? Ah, eu tive uma ideia da terra, ele vai pôr o dinheiro, vou atrás de pegar um dinheiro mais, vamos fazer e tal. Sem a governança, sem a estrutura de um fundo, um administrador, sem ser uma empresa auditada, puta, você corre diversos riscos que o cara que está num fundo ESG e tal, não sei o que, de governança já não corre. Tem um comitê de investimento, com regra clara, com governança, com não sei o que. Então, nesse modelo mais arcaico, vamos dizer assim, puta, amanhã ele que sabe tudo do empreendimento, ele resolveu curtir a vida no empreendimento, não trabalhar mais, quem faz? Agora, numa estrutura de governança, tudo certo, comitê, para onde vai, orçamento, você já fala, puta, a chance de eu conseguir os meus 20% é maior do que na empresa do Zezinho, então você vai diluindo o risco. Pô, ele fez um super estudo ambiental do que pode, puta, vai usar água, vai fazer não sei... Pô, esse cara é muito menos rico do que o outro que saiu construindo enquanto tirava licença. Então você vai vendo coisa... Lembra de alguns casos, Não falta. E não falta, então você vai vendo coisa que você... Puto, o ESG realmente não se dilui risco. Só que assim...
tem bolsos diferentes. Você vai falar com um cara que foca ESG, o projeto lá sujo nem entra. E aí você ainda, além de diluir risco, você acessa bolsos maiores e diferentes. Você amplifica a sua possibilidade de executar a captação. Esse é um ponto importante, porque a gente trabalha com desenvolvimento, né? A gente às vezes escuta do proprietário de terra ou do cliente, não, tudo bem, você faz isso aqui, vai gastar tanto, você garante a captação? Quem é que garante? Quem garante? A gente fala, claro que não. O que eu garanto é que você vai ficar muito mais apto a captar do que qualquer outro que não está fazendo isso. Vocês concordam com isso? Sim. Porque assim, você amplifica, e aí você criando essas histórias, esses capítulos ESG, você não só se qualifica melhor, mas você amplifica com outros tipos de bolso, não é isso? É isso. E assim, por exemplo, a Eletrobras, virou a AXA, foi privatizada, né? Já tinha pro mercado livre. Eles venderam tudo que não era energia limpa, porque eles queriam estar nesse setor. Uhum. Teve, cara, empresas boas, grandes, que compraram termoelétrica, diesel. Fala, puta, dá uma taxa de retorno interessante. O país ainda precisa disso, ainda não tem tudo certo. Alguém vai ter que fazer, eu vou fazer, que ficou com essa taxa de retorno, beleza. Mas esse cara não acessa um financiamento barato, essas coisas, mas ele tem um super retorno. Esse exemplo do mercado de energia. No Real Estate deve ter também isso, né? Que você tem um retorno maior, não é o ESG, mas é o cara lá que vai fazer do jeito dele, porque ele acha que vai pagar menos imposto, ele vai ganhar tempo, ao invés de aumentar tiro de construindo rápido enquanto tira a licença, e corre um risco que talvez o investidor mais profissional prefira não. Eu acho que a questão foi quando a questão do ESG veio logo depois das certificações, né? E certificação sempre teve custo envolvido. Então, quando você emendou o processo de certificação com o tema ESG, o pessoal sempre associa isso a custo, mas isso não. Mais custo. Né? Então, você começa a tornar isso mais fácil quando você incorpora dentro do projeto, de fato, o tema ESG e não trata como um capítulo elemento à parte. como elemento à Não, parte. tem intrínseco, quer dizer, já tem que nascer, de certa maneira, já nessa E linha. acho também não ficar vendendo muito, assim, sustentar. Não, Isso cai um pouco da... E outra coisa, tem hoje, antes você só investia, você não tinha retorno. Na verdade, você não investia, você gastava, né? Porque quando você investe, você tem retorno. Mas hoje dá para ganhar dinheiro com isso. Teve com o pessoal de construção, de madeira engenheirada e tal, a ATP, que é uma super construtora, e eles já apontaram que o edifício, com uma tecnologia melhor, inclusive a locação dele é no ticket mais alto, quer dizer, então você tem um retorno. A história da biofilia, de você estar no escritório com madeira aparente, mais próximo à natureza. Então as pessoas topam pagar, mano. Você tem melhora a saúde geral das pessoas, a qualidade do ar é outra, você gasta menos energia, enfim, tem vários aspectos que são mais palpáveis. E se você, é porque assim, a cada vez vai ficando mais interessante, porque você vai conseguindo mensurar resultados, porque foi implantado lá atrás, e o mercado para real estate, hospitalidade, é longuíssimo prazo, né? Nós estamos falando de payback 7, 10 anos, e alguma dessas ações, elas só vão, na verdade, aparecer de forma lá na frente, né? Eu pego o exemplo, a gente tem as marcas hoteleiras 6 estrelas e tal, e uma delas que dentro da obrigação contratual para operar, ela exige que o investidor, o fundo e tal, direcione 5% do lucro, do resultado, para obras sociais locais. Olha, isso no primeiro ano, segundo, está tirando 5% do lucro líquido, o investidor eventualmente vai falar assim, poxa, está mexendo no meu bolso, né? Mas imagine isso no longo prazo, porque a vida útil de um hotel, 100, 200 anos, né? Exato. E você colocou a comunidade ao redor, toda favorável ao negócio, a capacitação de pessoas, etc. Então, assim, se a gente começar sempre a buscar e respeitar o longo prazo para esse tipo de negócio, o capital paciente que a gente fala, né? O resultado é sempre o melhor, né? Esses elementos viram sexy, né? Tornam de alguma maneira. Exato. Agora, o contrário, o que espanta a grana? Cara, meio que. Tem uma lista, né? Então vamos lá. Eu vou te colocar. Depois você contesta se eu estiver falando alguma bobagem, mas eu acho que a falta de previsibilidade é o top 1 de todos esses aspectos. Mas como é que você coloca isso num projeto? A falta de previsibilidade de quê?
De tudo. A falta, por exemplo, você quando vai fazer estudo de qualidade de investimento, você estabelece prazos de aprovação de projeto, prazos de execução de obra, velocidade de ocupação, velocidade de venda ou de receita, né? Você acaba projetando isso, né? E você tem que ter elementos suficientes para tornar com que aquilo se torne verdade. Quando eu estava sentado como executivo numa grande casa, eu recebia projetos que estavam sendo oferecidos para nós de todo tipo. E tinha projetos que chegava lá, não, aprovação em 4 meses. Não, 1 ano a ficar Eu pronto. sou um mago, né? Não, mas não faz sentido. O terreno era até bom, mas ele mentia tanto que você deixava o A negócio de lado. visibilidade É. se Super super... otimismo irreal é um tema que às vezes o empreendedor não faz nem querendo enganar a pessoa, é por um auto-engano, por falta de experiência, e ele coloca muitas premissas fora da média. Então, lá na região que ele vai fazer, tem 4, ele fala que ele vai ser o melhor de todos. Os 4 que estão lá tem uma ocupação de 70, ele fala que a dele vai ser 90, que a tarifa dele vai ser... Aí você pensa assim, você fala, nossa, você vai criando umas coisas, o cara fala, putz, essa falta de ancoragem, a gente acha que é uma coisa também que São os red flags, né? Então, a ancoragem, a questão previsibilidade, que acaba uma conversa para outra, né? Porque a ancoragem é você conseguir responder à previsibilidade, né? Sim. Muito bom. O que mais? O que mais é nessa lista aí de red flags? Eu acho assim, depende muito do tipo de projeto, né? Você está falando do projeto logístico, né? Se você está falando de um projeto residencial ou num projeto corporativo, num shopping center, eu acho que cada tipo de projeto tem elementos que você tem que tomar cuidado com ele, né? Quer seja aquela microeconomia que tem no entorno do projeto, quer seja se você está falando de um projeto logístico, se você está num grande eixo de circulação, se você está oferecendo a especificação correta de um projeto logístico. Todo mundo acha que galpão é galpão, né? E você tem N tipos de produtos logísticos, assim como o shopping, assim como... A começar pelos modais, né? Ser ferroviário, transporte rodoviário, enfim. Eu trabalhei num projeto diretamente onde tinha o modal ferroviário e o rodoviário logístico, né? E foi o primeiro build-to-suit de pátio intermodal na América Latina. Legal. Bem bacana. Mas é muito importante... Não, foi em Itatiaia. Foi em Itatiaia. Era um projeto bem grande que tinha uma linha férrea na margem do terreno. E aí, quando conversaram comigo, não, a gente vai colocar os galpões aqui, eu falei, mas nós temos 1,2 km de linha férrea reta. Nós vamos aproveitar isso aqui, vamos fazer o pátio intermodal. Tá, mas como pátio intermodal, nós vamos alugar para alguém. Eu falei, eu não sei quem a gente vai alugar, mas assim, com certeza esse produto aqui vai ter demanda. Fizemos um build-to-suit de pátio intermodal, que era uma coisa muito diferente. Então, Mas já diferente. Chegou na concessionária, a concessionária não sabia nem como aprovar. Essa é uma questão, vou dizer, a gente acaba lidando com coisas inovativas. E que a pesquisa, ela, de certa maneira, ela te compara com o que tem no mercado. Como que você supera isso para convencer o cara na grana para botar em algo que não tem igual no mercado? Você tem que criar algumas portas de saída de qualquer projeto. Tem que ter algumas portas de saída. Se eventualmente o pátio intermodal não der certo, ele tem uma dimensão que se eu quiser colocar um galpão, eu coloco. Eu estou fazendo um empreendimento logístico modular, mas se o modular, ou melhor, uma nave grande, mas se uma nave grande não tiver um inquilino, eu posso dividir ela em pedaços, né? Eu posso fazer um empreendimento hoteleiro que pode virar um apartamento, um condotel. porta de saída, e até juntando com outra pergunta, o cara quer regra clara. Tanto como ele vai entrar, o período de maturação. Sim. Se você enxergar uma porta de saída, melhor ainda. Então, o que espanta o investidor é o cara vir com uma estrutura... Puta, a gente viu casos horríveis aqui no mercado brasileiro de SCP, coisas... Sabe, que era até um instrumento que funcionou bastante no mercado de incorporação, né? Porque pegava, captava no mercado, o cara que tinha dinheiro não corria tudo isso. E, putz, foi usado de uma forma terrível, né? Em casos que hoje estão na mídia. Então, esses casos, essas manchetes que a gente vê no dia a dia,
Por um lado foi bom que o cara vê que ele tem que tentar uma estrutura mais organizada. E você tem que estar preparado para isso, assim, né? Então, No mercado menos volátil. né? exato. Então, quanto mais você trazer, assim... Porque você fala assim, tive uma ideia. Puta, é difícil alguém ter uma ideia assim, então... As ideias são concebidas, você não tem consciente, você traz elementos, você traz experiências que você trouxe, projetos que você viu. Se você mostrar isso para o investidor, ó, não tive uma ideia que eu olhei para tive ideia. Não, olha, a gente está vendo um projeto, poxa, eu vi que tem uma demanda assim assado, teve essa oportunidade imobiliária aqui, tem isso, eu pensei em cara dessa forma, executar assim, assado e sair assim. Tá, pô, o cara estruturou a ideia dele. Então, isso acho que é uma das principais Supera, né, de certa maneira, essa... Exato. Não falha, mas vamos dizer, essa condição que a pesquisa te limita. O meu projeto é inovador disso, não tem ninguém que faz. Mas tem um cara que faz na Europa uma coisa um pouco parecida aqui, outros fazem um pouco parecida aqui, o vizinho que faz aquilo, e putz, a minha história fica bem fica construída assim. Um outro ponto que a gente ouve muito também é aquele projeto que fica passando de mão em mão e rodando, né? Pizza requentada. Pizza requentada. E aí bate lá numa gestora e tal, o cara fala, eu já vi isso aqui antes. O que aconteceu? Ano passado mandaram isso para mim. Quando que é o momento certo de você ir buscar a grana? A gente falou lá um pouco da estruturação e tal, mas assim, ter esse timing certo, porque também é interessante, às vezes você, durante o processo de construção, do desenvolvimento, você acessar o mercado para ouvir feedback. O que estão comprando agora, né? A gente está olhando lá a ancoragem do mercado final, por exemplo, hotelaria. Você está querendo entender quais são as tendências do turismo, etc. Mas, ao mesmo tempo, quem está comprando produtos hoteleiros no mercado de capitais? E, eventualmente, durante o desenvolvimento, é bom captar informações e trazer, não é isso? E qual é o momento certo? Agora estou pronto para ir captar. O que Eu que quero define? responder de duas formas: o momento e o como. O como é tão importante quanto o momento, porque você pega caras, às vezes tem um projeto, às vezes ele não contrata uma pessoa porque ele não quer pagar um FII, ele não faz uma captação profissional, aí ele monta esse PowerPoint ainda sem licença em coisa e distribui para 10 pessoas, ó, quem der certo eu dou uma comissão de X. É da comissão. Aí, Eita, isso aí cai muita ficha. Aí, cara, aí fica 10 pessoas diferentes tentando atirar para tudo que é lado e é uma coisa desorganizada. 3 pessoas falam do mesmo deal com o cara. Aí o cara fala, puta, esse cara tá desesperado, né? Então, assim, primeira coisa, escolha um assessor. Se o cara te cobrar a FII, pague, é a hora dele para estruturar material, para coisa. Ouçam isso, ó. Ouçam. Isso é outro mito, hein? Outro mito. Cara, não. Cara, você vai no mecânico, você tem que tocar os no mecânico, você tem dor de dente, você não pega um alicate e arranca o dente. Para fazer uma captação, procura um especialista, estruture a sua ideia e vá no mercado com timing, com uma estratégia. Não pega esse PowerPoint e dá para 10 amigos e paga uma comissão que isso vai jogar com. E aí o próximo ponto é esse timing. Por ser uma ciência, puta, não conheço, você estrutura um teaser, fala com os mais próximos, escuta opinião, Você constrói junto. Né? você vai construindo, aí chega uma hora que você vai ao mercado, você já tem uma apresentação de 1 hora para falar com o investidor, aí esse cara vai passar por um analista, alguma coisa, você vai ter um material robusto, detalhado, capta. Isso que foi de tirar a incerteza, pô, você tem um orçamento, pega um orçamento de uma pessoa de qualidade, ou 2 orçamentos, vai criando a história, porque aí você vai diluindo o risco e tendo esse timing para cada etapa. Enquanto é uma ideia, vai conversando com pessoas do redor, do setor, até para coletando informação. Poxa, venci alguns passos dessa jornada que você comentou super bem. Pô, a hora que tem investidor que você tem que falar só quando você está super pronto, senão você vai perder cartão. Então, cada timing tem a pessoa certa para você falar e está estruturado para E isso. tem uma coisa também que é interessante, né? Porque existe o timing que a gente o macro timing, né? Político e circunstancial daquele lá fora. mundo lá fora, geopolítica. Então, por exemplo, a gente pode sentir uma tendência que a gente percebeu de busca de turismo no Brasil, porque Moeda tá cara. e a geopolítica, regiões de guerra, aquela coisa que eventualmente você também vai ter um enfrentamento de imigrante, etc. E o Brasil, nesse sentido, né,
tem uma tendência muito mais tranquila. Por outro lado, aí pegando isso é uma tendência maior, né? Aí, por outro lado, existe a tendência do momento, o país se desenvolver com taxas altas, eleições, Copa do Mundo, etc, etc, cria um cenário mais difícil, né? Então, é outra questão do timing. E existe uma outra que, aí acho que só quem está ligado no mercado percebe, que é a história do timing de cada gestor e cada fundo. Tem fundo que tem um apetite enorme para fazer um investimento em logística, só que ele está agora desinvestindo. Aí você chega com um negócio, o cara fala assim, pô, volta no próximo fundo, daqui a 2 anos, né? Mas falta de preparo de quem está apresentando. Que tá né? apresentando. Porque isso eu aprendi a duras penas, né? Você tem que estudar a pessoa com quem você vai falar. Lição de casa. O que que são as lições de casa, né? Não. Então, hoje eu gasto muito mais tempo Planejando. entender quem são os interlocutores do que de fato fazer o projeto. Porque. E hoje tem muita informação, né? É difícil você não conhecer as informações. E quando você não sabe, você pergunta para alguém que sabe. Então, você só vai mal preparado se quiser. Deixa eu pegar essa vírgula aí. Você fala com alguém que sabe. Isso é típico de quem transaciona, né? Você passa a mão no telefone, faz 2, 3 ligações, você chega na pessoa e sabe o que é o produto que está sendo colocado e quem é a pessoa que está por trás, né? Isso é muito importante também. Muito. Isso abre e fecha portas. Muito. O red flag da história, né? Já teve projeto que eu desenvolvi que todos os indicadores levavam para um caminho e 4 ligações mostraram outro caminho. Pra gente rolou isso de formato de captação, tudo. Quer dizer, a gente estava super construído numa linha. Aham. É isso, uma conversa de noite virou totalmente. E abriu um campo enorme. Mas acontece que a primeira você fala, não, foi só esse. Aí você liga pra segunda, lá e pra terceira liga. Não tinha prestado atenção, né? Pingou uma vez, 2 vezes, o raio caiu no mesmo lugar 3 vezes, fala assim, não, eu que tô errado, né? Então, assim, é difícil porque não tem uma regra para você fazer desenvolvimento imobiliário mesmo, né? Pra você fazer o desenvolvimento de um produto. Não existe. É um conjunto de leis, né? Não, e você tem um esqueleto básico dos aspectos que você tem que olhar, mas tem vários caminhos no meio para você chegar nisso, para você buscar essa melhor solução, entendeu? Tem uma questão, eu queria voltar um pouco, você falou do time, ainda tem o time do produto, né? Verdade. Tem o time do produto. Ele falou do Residencial, macro, tem da o situação, residencial, tem o shopping, tem o logístico, tem o time do produto. Aí tem que ser respeitado. mas casar todos esses timings, né? É difícil. A vantagem nesse momento é que, nesse aspecto, que como o ciclo do real estate é muito grande, é uma questão de você só se posicionar, né? Então, se você está falando num projeto que demora 1 ano, 18 meses para aprovar, se você tem as premissas e a base muito bem consolidada, você consegue convencer o proprietário, falar, vamos seguir aprovando o projeto? O investimento é baixo, mas quando você tiver o projeto quase para aprovar, já passou 1 ano, e aí você chega diferente para oferecer o projeto. Uma maturidade até do conceito daquilo que se realizou. Exatamente, exatamente. Bom, eu acho que o papo tá sensacional. Dá para ficar horas, o vinho excelente, mas a gente tá chegando ao fim. É mesmo. Passou uma Passou hora. rápido. Deu 1 hora, vinho também. Ainda tem, não, mas calma, porque agora chegou a parte do pinga-fogo, né? Essa parte é... Nessa parte a gente brinca aqui, que faz umas perguntas e vocês respondem com aquilo que vier à cabeça, geralmente Uma palavra. se possível. É tudo bem, às vezes uma palavra gera uma conversa enorme, Silvio, tá tudo certo. A gente matou vários mitos aqui nessa conversa, né? E assim, no final das contas, acho que fazendo um grande resumo, existe capital, a gente volta na frase inicial, existe capital, mas faltam bons projetos estruturados, né? Uma qualidade indispensável no projeto. Retorno. Previsibilidade. Essa ficou marcada aí. Ela vai dar uns bons cortes para visibilidade, hein? Uma referência do projeto Greenfield que hoje opera, que você fala, nossa, nasceu e é uma referência. Eu tenho uns 3 projetos, mas eu vou citar um que é Itatiaia.
Esse da Esse logística multimodal. É um projeto bem bacana. Esse eu comprei a fazenda. Eu participei da compra da fazenda, Ideal. transformamos nesse projeto. Excelente. Eu coloco a de energia solar que a gente viu de concepção na região super carente lá no interior da Paraíba, que transformou a vida de milhares de pessoas, energia barata, limpa, Sensacional. isso bacana, e foi do começo, meio e fim também. Fazenda zero até a operação E a transformação da transformação da vida. Foi muito bom. É um território brasileiro com enorme potencial. Pô, isso é difícil, hein? Não pode ser o Brasil? Tá dentro do território brasileiro. Mas assim, vou facilitar. Coisas diferentes que vocês andam olhando. Mato Grosso, tem o miolo do Brasil, é um lugar muito rico, com muitas possibilidades e ainda muito pouco explorado. Você teve essa revolução do agro com a Embrapa, produtividade, etc, né? Eu vou falar ainda, pá, a gente acha que está explorado, mas quando você olha assim, pequenas cidades na Europa já recebem por ano mais turista que o nosso país inteiro. Eu acho que o nosso estado de São Paulo ainda tem bastante potencial, no interior tem áreas incríveis, do litoral. A gente estava falando isso há pouco, né? A gente não conhece São Paulo, viu, Elias? A gente está vendo projetos incríveis que eu acho que o paulista pode olhar para o seu entorno. Você olha São Roque com essa descendência dos portugueses, você olha o interior com a parte do Estadão, você olha a Mantiqueira, você olha o litoral. Você vai de carro. Você vai de carro. Você não tem infra, né? Não tem infra nenhuma, né? Exatamente. Acho que a gente tem uma janela de crescimento. Oportunidade aí. total, E do lado. né? Uma tendência inevitável. Eu ia falar inteligência artificial, mas não é mais tendência, é realidade, né? Eu acho que agora é a geração de valor com a inteligência artificial. Verdade. Eu acho que tecnologia, saúde, são coisas que antigamente se falava, tal empresa de tecnologia. O maior banco do nosso país, o Itaú, ele é uma empresa de tecnologia, você resolve tudo no app, etc. Então, são coisas que entraram na nossa vida e você atua como o Excel, como o iPhone, como isso aquilo que fazem parte do nosso dia a dia. Então, eu acho que esse lance do wellness é uma tendência muito forte. E o lance da expectativa de vida, de você aproveitar as coisas ali, a seu redor, o turismo. Nós estamos juntando tecnologia com wellness, né? Que não divide nada. Verdades exatas. E que tem tudo a ver, né? Total. A gente está falando muito. E agora sim, para deixar aquele recado principalmente para o empresário, para o empreendedor, para o proprietário de terra, que tem vontade de tirar. Qual é o conselho que você dá para tirar o projeto ou a ideia do papel e colocar isso como um case de sucesso na prática? Hectare virar metro quadrado. Loja vestível. Eu acho que, do ponto de vista mais prático, eu acho que ele tem que escolher os parceiros corretos, né? Eu acho que ele precisa encontrar pessoas de credibilidade, pessoas que sejam bem relacionadas e pessoas que ajudem ele a falar de um tema que às vezes ele nem não conhece, né? Então, é muito importante que ele seja bem assessorado, que ele tenha, às vezes, até a sorte de encontrar uma pessoa correta e que conheça de toda essa jornada. Não é necessariamente só o arquiteto, não é necessariamente só o dinheiro, Só o advogado. só o advogado, mas que saiba como uma máquina funciona e tenha acesso às ferramentas, às engrenagens certas para fazer essa máquina funcionar. Eu acho que essa basicamente equipe, né, como você bem disse, processos, tecnologia e essa visão do todo, assim, acho que é o que faz toda a diferença para essa ideia ser um projeto de sucesso. Sensacional. Cara, que aula, meu. Muito bom. Meu, Saúde novamente, uma sexta-feira maravilhosa para nós. Beleza. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado, e Renato. galera, ó, Aguardem que o episódio 6 vem mais, hein?